Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo. Mas por que Pode Tudo? Aqui a gente recebe pessoas normais, como eu e você, pra gente falar sobre as histórias delas na vida pessoal e profissional. Hoje a gente está aqui com Marcos da Cunha Ribeiro, também conhecido como Marcos Cunha ou Marcos Ribeiro. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É muito bom receber você aqui. O Marcos, ele é hoje consultor de negócios, conselheiro de empresas e mentor e consultor de carreiras. E para a gente começar essa conversa, eu queria que você explicasse para a gente qual que é a sua especialidade de consultoria. Essa é uma pergunta muito boa, porque eu sempre lembro de um amigo consultor também, um pouco mais velho do que eu levei essa dúvida com ele. Me perguntam qual é a especialidade. Américo Marques é o nome dele. E ele me falou: Marcos, na nossa idade e com a nossa experiência, você pode responder de duas formas. Eu sou um especialista generalista, ou, se você preferir, eu sou um generalista especialista. E o que explica isso é justamente toda a experiência e bagagem que a gente acumulou ao longo de mais de 40 anos de carreira, fora as formações formais que a gente também colecionou nesse tempo. Faltou você falar um pouquinho sobre você nessa história, né? Agora sim. Me conta um pouquinho como que veio isso antes, qual que é a sua formação e como você chegou ao consultor de empresas, né? Então, agora sim. Aí você vai entender o generalista especialista Sim. ou o especialista generalista, né? Na verdade, minha primeira formação foi engenharia mecânica no Mackenzie. Eu me graduei em 78. Aliás, é uma turma que se reúne até hoje todo ano. Que legal. Temos reunião marcada agora proximamente. E vai ter o dia do Mackenzista, dia 19 agora de novembro. E a gente também vai se reunir, alguns de nós lá, para falar com o pessoal da diretoria do Mackenzie, porque a gente quer colocar uma placa da nossa turma lá no corredor da engenharia. Legal, né? legal. Depois disso, eu acabei fazendo economia na USP. Né? Me graduei em 84. Depois ainda comecei a fazer uma especialização, eu diria assim, que não é nada relacionada ao MEC, mas é uma especialização em marketing industrial, hoje chamado B2B, que começou em 96, lá em Cotia, no Instituto de Marketing Industrial, que foi para Cotia. Não era bem lá, era na Faria Lima, mas depois foi para lá. Né? E de lá sou membro desse instituto até hoje. A gente se reúne periodicamente, tem discussões maravilhosas lá. Depois foi aberta uma escola de marketing industrial. Eu fui convidado a ser executivo professor, então dei muitas aulas lá. Isso cria uma bagagem da aula. Você sabe que a gente aprende muito mais dando aula do que assistindo aula. Muitos professores falam isso. Mas é verdade, já está comprovado isso, né? E depois disso, ao longo disso, dessa carreira também, quando eu me inscrevi na FUVEST para fazer economia, eu já tinha chegado a uma conclusão de que era possível eu aprender administração de empresa sozinho. Não só porque as empresas, quando eu estava trabalhando, davam oportunidade de a gente fazer alguns cursos muito bons, como também eu tinha acesso a bibliotecas que também davam acesso a estudos adicionais e fazendo cursos complementares. Um dos cursos complementares muito bons que eu também fiz é na Fundação Vanzolini, que é da Poli da USP. Alguns cursos, inclusive meu curso de custos, eu fiz na Vanzolini. Eu me aprofundei em custos industriais na Vanzolini, tanto quanto na área de qualidade total e assim por diante. Então, você vai complementando muito esses conhecimentos complementares. Daí vem a parte de experiência profissional propriamente dita. Eu tive uma passagem de estágio muito interessante no IPT, que era laboratório de ensaios mecânicos. Logo em seguida, eu fiz uma passagem na Caterpillar. A Caterpillar, eu fui um dos últimos trainees a serem contratados pela Caterpillar, mas eu fiquei pouco tempo lá, porque eu tinha feito um estágio muito bom na Villares, Indústrias Villares, e saí da Villares, onde eu... Só para ter uma ideia, meu estágio na Villares, estudando engenharia no Mackenzie, a gente conseguia fazer naquele tempo 160 horas por mês. Isso daí é quase um turno completo, né? E então a gente mergulhava lá e davam liberdade da gente circular por lá. Então eu fazia o que tinha que fazer e mais um pouco.
Aí, quando a Villares teve uma crise muito forte, infelizmente, por causa de alguns endividamentos lá para construir a Vibasa em Pindamonhangaba, então ela começou a fazer cortes e, obviamente, alguns estagiários sobraram nessa história. Então, eu acabei indo para a Caterpillar. Na Caterpillar eu fiquei só 3 meses, porque a única vaga que me deram lá, muito boa por sinal, e o pessoal da Caterpillar fantástico, né? Mas era engenharia de segurança. E a Caterpillar estava mudando para Piracicaba. Então eu não pretendia nem ir para Piracicaba, nem ficar na engenharia de segurança. Eu queria produção mesmo, chão de fábrica. E aí acabou que deu certo, eu tinha me candidatado na Union Carbide, naquele tempo, numa fábrica de pilhas Eveready, as pilhas do gato. Pouca gente vai se lembrar disso hoje. Mas se eu falar o nome Energizer, que é a pilha alcalina que ficou desse tempo, todo mundo vai lembrar porque tem caminhão com Energizer na rua até agora. Eu fiquei lá praticamente quase 7 anos. De lá eu fui para uma multinacional da área gráfica, mas primeiro para montar uma fábrica de equipamentos de pós-processamento de dados. Era um projeto sui generis. Eu acho que o projeto foi bem feito, mas foi mal projetado. Então eu propus para a diretoria da empresa fechar o projeto. E aí eu perguntei para o diretor-presidente no Brasil, naquela época, se eu poderia procurar emprego de novo. Ele falou, não, você selecionou gente boa para trabalhar com você e nós precisamos de vocês. Então espera que você vai ter oportunidade aqui dentro. Vai fechando a fábrica. Nisso eles me convidaram para assumir uma fábrica gráfica com rotativas no sul de Minas. Tá. Então eu fui assumir uma posição de gerente de fábrica já em 85, lá no sul de Minas, né? 87, desculpa, no sul de Minas. Aí foi uma carreira de 22 anos nessa empresa multinacional, onde a cada 2 anos eu mudava de função. Era uma coisa bem maluca, né? Mas gerente de fábrica, gerente de 2 fábricas, então já era gerente de manufatura, né? Depois eu passei a ser diretor industrial com engenharia da empresa inteira, depois diretor de operações, vice-presidente de operações, tudo com vendas e marketing já para segmentos importantes da empresa, até que eu virei presidente da empresa para o Brasil. E nessa presidência eu fiz a fusão de 2 multinacionais. Então era a Moore Brasil Limitada, eu fiz a fusão com uma empresa que ficou famosa no Brasil depois que eu saí, mais famosa por razões que talvez todos lembrem, mas eu já tinha saído, é bom saber, né? Que é a R.R. Donnelley, né? Que era uma gráfica editora. Mas eu fiz a fusão dessas 2 empresas, racionalizando todos os processos, e foi uma fusão com muito sucesso durante um bom tempo. Eu acabei saindo dessa empresa em 2007, passei por um processo de outplacement na DBM, foi onde aprendi muito, inclusive de uma parte de consultoria de carreira e de mentoria, com um consultor da DBM, hoje ela é LHH, que é uma empresa internacional famosíssima para recolocação de mercado. O Marcos Figueiredo, que foi um cara Marco Antônio Figueiredo, que foi que me ajudou muito nesse período. E acabou que eu acabei me recolocando, inclusive sem precisar, de repente, passar por headhunters. Eu estava começando a visitar headhunters, fiquei uns 6 meses ali revisando a minha carreira, revisando o currículo, tal, e acabou que me convidaram, por indicação de amigos, né, de um amigo especialmente, muito amigo, hoje eu chamo ele de meu irmão caçula, né, Márcio Santos. Acabei que fui convidado para assumir o papel de diretor administrativo holding de uma empresa de capital nacional, que eu não pretendia ser consultor tão cedo, eu tinha que passar por empresas de capital nacional. Então fui para o interior de São Paulo e fui trabalhar 4 anos e meio na Máquinas Agrícolas Jato S.A., da família Nishimura. Logo em seguida que eu saí de lá, eu passei por uma joint venture, que era da AGCO, dona da marca Massey Ferguson e Valtra, com a família Ribeiro Pinto, com a Santal, então, em Ribeirão Preto, onde aí sim eu encerrei o meu período de CLT. E aí eu virei a página e comecei a trabalhar com consultorias. Durante essa consultoria, na crise da Dilma, eu fui fazer o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é um dos melhores cursos do Brasil para a formação de conselheiros, né? Mas aí eu já tinha um papel meio
de conselheiro, né? E já estava dando consultoria. Minha primeira consultoria foi nesse período de transição, que eu fui consultor do Colégio Notarial de São Paulo. Legal. Aliás, o Henrique, que trabalha com vocês aqui, também foi meu parceiro lá, já. Legal, Né? legal. Na consultoria do Colégio Notarial. E foi interessantíssimo, porque eu estava saindo da multinacional, que era a Donnelley Moore. Eles não queriam que eu fosse trabalhar para a concorrência, então eu fui assim, teve uma saída muito honrosa, muito bonita, 22 anos na empresa. E eles me deram, então, um contrato de non-compete, para não trabalhar para a concorrência. Mas eu pude trabalhar para um cliente da empresa, porque eu não ia trabalhar com assuntos ligados à empresa. Me permitiram trabalhar com o Colégio Notarial. E eu só fui terminar esse contrato do Colégio Notarial já trabalhando para a Jato. Então, teve um período que eu estava com um contrato non-compete, trabalhando para a Jato e no Colégio Notarial. Sim. Eram praticamente 3 empregos durante alguns meses. É uma sui generis. Eu fiquei assim, bastante orgulhoso disso. Gostei. Né? Aí, durante esse período da Jato, na saída da Jato também, estava bem negociada, me deram chance de fazer um plano de saída, eu escolhi meu substituto e tal. Um dos sócios da Jato, eu trabalhava para o conselho da Jato, né? Na Jato eu trabalhava para o conselho. Já tinha pensado em conselheiro, eu trabalhava para o conselho de acionistas, eu era diretor administrativo da holding. E um dos conselheiros pediu para eu ajudar uma empresa amiga deles. E o conselho permitiu. Então, durante o período de desligamento gradual da Jato, eu também dava consultoria para uma empresa amiga em Batatais. Olha que interessante. Bom, na medida que eu fiquei nesse período de transição, eu terminei o meu ciclo da Jato e estava terminando a consultoria em Batatais. Eu já fui contratado para esse período de diretor-geral da Joint Venture. Né? Então foi assim, eu estava terminando a consultoria em Batatais, saí da Jato e já estava frequentando o conselho dessa Joint Venture, que era uma SA de capital fechado. Que nós vamos falar de conselho, então já vou posicionando as diferenças aí. Né? A Jato também era uma SA de capital fechado. Tá? Então aí isso chama muito atenção. Quando eu já saí direto nesse conselho, foi interessante, porque aí, nesse meio tempo, eu já estava convidado a fazer mentoria para um diretor de uma outra empresa limitada da área agrícola. Então, aí existe uma tendência desde a Jato, que eram empresas de capital nacional, todas elas, é o que eu queria, abria o espaço para você fazer um pouco de conselho, e trabalhando com conselhos, aprendendo a vivência dos conselhos de empresa de capital fechado, que é o mais legal do que capital aberto. Né? E aí eu também comecei a dar mentoria para um diretor de uma empresa limitada do setor. Então o agrícola começou a tomar conta. Virou uma coisa interessante. Não era a minha pretensão direta, mas eu sempre gostei muito do agrícola. Bom, o que acontece depois disso? Eu termino o meu ciclo de Santal em janeiro de 14. Imediatamente, esse mentorado me fala, você precisa me ajudar agora a implantar tudo que você está me ensinando, porque eu não dou conta sozinho. Então, comecei a dar consultoria para essa empresa que fica em Jaboticabal. Aliás, fiquei 10 anos com ela. Terminei o ciclo com ela agora em agosto. Legal. Tá? 10 anos lá. Nesse período, eu também fui convidado imediatamente para fazer uma posição interina numa empresa do agro de irrigação. Desse meu irmão caçula que me convidou para a Jato, ele era diretor-geral, diretor-presidente para Brasil, América Latina, de uma empresa de irrigação, que ficava em Mojimirim. Então, era uma espécie de uma consultoria, mas era mais uma consultoria, porque eu virei o controller interino dessa empresa. Inclusive, assim, eu fui questionado, passei por uma avaliação dos Estados Unidos. Eu não queria mais trabalhar para multinacional como CLT, mas como uma posição interina dessa é maravilhoso. E então fiquei com eles praticamente quase 6 meses, trabalhando como controller, selecionando o controller que iria me substituir, no caso a controller,
Deixei uma série de projetos já em andamento, dei um treinamento para ela tocar os projetos em andamento, aí eu saí. Nesse período, a consultoria cresce. E aí, a JCTM, que é do criador da escola de marketing, José Carlos Teixeira Moreira, grande amigo, parceiro, né, mentor também para mim, me chama para fazer consultoria com ele, porque estava precisando reforçar uma equipe que estava pequena. E eu fui ser consultor, então, partial time, da empresa dele, JCTM. Então, consultoria de vendas e marketing que eles estavam fazendo para a siderúrgica Gerdau, do marketing reverso da Volkswagen e até um pouquinho também da KPMG, que estava querendo sair só de auditoria e voltar a fazer um pouco de consultoria no mercado. Ó, que maravilha, quantas coisas diferentes você fazendo. Por isso que eu digo, o generalista vira o especialista em cada caso desse. Porque o marketing reverso tem uma especialidade. A escola de marketing foi minha escola, né? Na vendas e marketing da siderúrgica Gerdau, eu fui diretor comercial e vice-presidente comercial da multinacional. Eu sabia aplicar tudo isso também, né? Com isso, paralelamente a ser consultor e começar a ser conselheiro, eu fiz o curso de BGC, né? Entrei como conselheiro da editora Mundo Cristão, passei um tempo como conselheiro das sócias dessa empresa de Jabuticabal, tá? E peguei uma consultoria de uma startup, onde eu sou meio consultor, meio conselheiro, de uma empresa que descobriu um açaí que não tem gosto nem de terra e nem de ferrugem. Fantástica, chama Massykes. Legal. Tá? Bom, então isso vai caminhando. E hoje eu tenho um cliente novo que saiu um pouquinho fora do agro, mas que também está numa área de inovação muito interessante, que trabalha com a higiene hospitalar, tá? Cuidando então da higiene dos pacientes no hospital ou quando eles estão internados em casa, em tratamento domiciliar. Tá? Então é isso que está acontecendo. Para quem quiser saber mais detalhe, meu LinkedIn está sempre bem atualizado. Sim, a gente vai deixar aqui também para todo mundo acompanhar você. Você falou bastante sobre a sua história e como você começou a trabalhar como conselheiro de empresas. Mas a gente queria saber de você o que um conselheiro de empresa faz. Isso. Então, eu separo bem o conselheiro, vamos chamar assim... que todo mundo fala, que conhece, e o curso que eu fiz, é o conselheiro de empresas de capital aberto, porque capital aberto tem a obrigação de manter um conselho. Tá? E o conselheiro, então, ele tem compromissos com a empresa, com os sócios da empresa, e também com suporte à diretoria executiva dessa empresa. Tá? E ele faz, tanto ele acompanha o resultado da empresa periodicamente, fazendo análise de resultados, mas especialmente acompanhando o compliance dessa empresa e também fazendo a avaliação do planejamento estratégico, do planejamento de longo prazo, podendo fazer aconselhamento e principalmente recomendações para essa diretoria, principalmente isso. Podem haver comitês especializados, principalmente o primeiro comitê que sempre tem é o comitê de auditoria, e pode ter um comitê de recursos humanos, onde também conselheiros participam junto com executivos da empresa para focar bem esse compliance e focar bem um trabalho sempre de melhoria contínua em cima de tudo isso. Hoje se fala muito em ESG, que é o trabalho no controle ambiental, com a sociedade e com a governança. E a governança é tudo que o Conselho trabalha. Não vou entrar no detalhe, porque eu acho que sem a parte econômica, o ESG está capenga. E deixo a mensagem aqui para todo mundo saber, é a minha opinião. Eu sou muito mais do triple bottom line de Cambridge e Oxford. Mas isso é outra conversa. Aí a gente pega... o seguinte ponto, o conselheiro também pode trabalhar em empresas de capital fechado, como eu trabalhei junto do conselho da Jato, junto do conselho da Santal, enquanto joint venture, e tem o mesmo papel, pode seguir as mesmas regras, ainda que não tenha a mesma obrigação legal, ele também cumpre, e normalmente a opção dos conselhos de empresa de capital fechado, SA de capital fechado, é seguir essas mesmas regras. As empresas limitadas
que têm assim, um faturamento maior, já estão em tamanho de grandes empresas, têm optado também a ou ter conselheiros consultivos ou ter um conselho também funcionando, seguindo regras um pouco mais simplificadas do que as regras normais de conselho, mas já se adaptando também a essas regras chamadas de governança, porque a empresa só tem a ganhar com isso. Tá? E aí o papel do conselheiro nessa área, ele pode ser o papel do conselheiro consultivo, porque ele não precisa obrigatoriamente seguir todas as regras do conselheiro de uma SA de capital aberto. Porque a grande diferença é que no capital aberto existe um comprometimento, inclusive, do conselheiro com o seu patrimônio pessoal, eventualmente, em termos dessa empresa não estar cumprindo corretamente com as suas questões. A grande questão que você pode ler nos jornais hoje, que foi matéria de jornal, portanto não estou ferindo nenhuma suscetibilidade de nada, é você ver as discussões que estavam em cima das lojas americanas. Essa daí foi matéria de jornal para todo mundo ler. Então é isso aí que acontece mesmo. Eu, particularmente, desde que eu me formei conselheiro, eu sempre tive como ideal trabalhar com empresas limitadas que querem crescer em governança para crescerem e se tornarem mais bem geridas, mais bem gestadas, e também empresas SA de capital fechado que queiram trabalhar o seu crescimento. Então, esse é o meu ideal. Né? Não tenho assim, nenhuma vontade de ser convidado para trabalhar em SA de capital aberto, mas de capital fechado já trabalhei próximo deles e não teria nada contra trabalhar com algumas proteções naturais que é necessário ter. Claro, claro. Legal, Marcos. A gente falou muito agora das empresas, agora vamos falar um pouco sobre carreira. Qual que é a diferença entre o serviço de mentoria e de consultoria para carreiras? Então, meus grandes professores entre mentoria e consultoria de carreira, não uso mais o nome coach, porque enxovalhou no mercado, foram Luiz Carlos Cabreira e Vic Bloch. Esses dois principalmente. Tem outros também, né? Mas eu lembro sempre muito deles. Tá? O consultor de carreira, ele vai trabalhar a visão de carreira, plano de vida e plano de carreira, tentar fazer um alinhamento entre plano de vida, plano de carreira, uma visão de longo prazo. Não posso esquecer de mencionar também o Marco Antônio Figueiredo, que foi realmente o meu consultor de carreira por um tempo pessoalmente. E tudo isso eu fiz assim, um pacote que eu aplico para os meus clientes, pessoa física, né? E às vezes clientes que são dos meus clientes funcionários jurídicos. Dos seus clientes. Isso, né? Exatamente, quando possível ou necessário. Né? E aí o importante é você alinhar seu plano de vida com o seu plano de carreira e saber que eles têm uma necessidade de estarem alinhados, porque o alinhamento do plano de vida e plano de carreira, nessa consultoria você vai tentar fazer o alinhamento do que seria objetivo de longo prazo, que é o sonho de se transformar em objetivo desse plano, e você tem que ter um equilíbrio de um tripé entre o econômico financeiro, a realização pessoal e o reconhecimento seu dentro da sociedade. Esses 3 pontos são fundamentais. E você descobrir nesse meio tempo que a sua carreira não é a única profissional. Você tem outras carreiras que você tem que administrar juntas. Por exemplo, se você é casado, você tem carreira de marido. Se você tem filho, você tem carreira de pai. Assim vai. Quando você fala em mentoria, e isso inclusive tem uma matéria da revista da Escola de Marketing, que é muito legal, que foi da Vic Bloch, com uma parceira dela também, você começa a entender que na mentoria você trabalha com um envolvimento um pouco maior, seu, mentor, junto da atividade profissional do teu cliente. Você se envolve e desenvolve juntos. Então, não estou só orientando a carreira de uma forma um pouco mais distante ou um pouco mais conceitual, ou prática no desenvolvimento das competências que ele precisa desenvolver para ter sucesso no presente e no futuro. Eu preciso, sim, de repente, pôr a mão na massa com ele nos projetos dele. Então, por exemplo, na Jato me convidaram para fazer consultoria de carreira e, de uma certa forma, mentoria de alguns diretores de operação. Aí eu estava olhando, por exemplo, como é que eu organizava melhor a ferramentaria com o meu cliente interno da Jato, meu grande amigo, tá certo? Hoje, meu grande amigo. Então, quando você olha
uma forma de você replanejar um pouco, reestruturar um pouco uma ferramentaria, eu estou olhando o projeto. Eu tive um outro cliente que ele queria propor para o presidente de uma empresa multinacional um plano para desenvolver um segmento de negócio no Brasil. Nós fizemos junto. Eu ajudei a ele construir. Não que eu fizesse por ele, mas eu construía com ele, criticava e até dava pitacos para ele fazer melhor o projeto dele. Deu certo. Que bom. Então foi legal. E isso é mentoria diferente, então, porque na consultoria você não se envolve tanto nessa atividade. Legal. Marcos, a gente falou muito de marketing. Você, em vários momentos, puxou esse conceito. Sim. E você está muito ligado, como você me explicou antes, sobre o marketing B2B. E aí eu queria que você explicasse para a gente o conceito de evolução deliberada. Então, vou dizer assim, primeiro, o marketing B2B nosso do Brasil, ele é único, não tem outro na América Latina. Ele nasceu na escola do Instituto de Marketing com o Zé Carlos Teixeira Moreira e outros parceiros dele. O modelo de gestão é do Nélio Arantes, junto com o Zé Carlos. Desse modelo de gestão, você faz uma constelação de valor, para você construir o valor no foco do cliente. Então, não é foco no cliente, é foco do cliente. Dessa constelação de valor, eu escolhi isso para falar para você, porque eu carrego isso comigo para o resto da vida. E quando eu dei aula para todos os clientes B2B do Bradesco, junto com a escola de marketing, foram mais de 1.200 pelo Brasil afora, eu dava aula para o eixo de talentos realizados justamente com evolução deliberada. Porque você quer provocar a evolução deliberada no cliente, para o cliente. Mas se eu não praticar isso dentro da minha empresa, dentro da minha casa, como é que eu vou fazer com o cliente? E a evolução deliberada, então, é uma coisa muito importante, porque ela constrói valor no foco do cliente para ele, mas eu primeiro aprendo a fazer isso comigo, com a minha equipe. Tá? Porque tem que ser um trabalho de equipe. E trabalho na minha equipe e depois no cliente. E o motor da evolução deliberada é o compartilhamento de conhecimento. Esse é o motor. E isso me encanta. Por quê? Porque compartilhar conhecimento é uma coisa que você pode fazer para o resto da vida. E é uma coisa que você só cresce com isso. Quanto mais eu compartilho o meu conhecimento, mais eu aprendo. E todos aprendem. E isso para mim foi genial. Desde o livro do Nélio Arantes, de tudo que a gente desenvolveu na nossa escola de marketing, né, no Instituto de Marketing, eu vejo isso como uma realidade. Eu acabei aplicando isso, desde que eu estou lá, eu aplico isso em todas as funções que eu ocupei, em todas as consultorias que eu dou, e eu só tenho percebido que isso, inclusive, por onde eu passo, fica o legado. E o legado é uma coisa que também enriquece muito a tua autorrealização e a tua vida para o futuro. E as pessoas reconhecem. E aí vem a última coisa que eu te falei que eu não posso esquecer. Que quando você estuda competências e desenvolvimento de competências, e a minha grande mentora nessa área é a Constança Meirelles, é isso, né? Constança Meirelles. Da I9RH, a primeira competência que ela coloca para um especialista é aprender a aprender. Ela usa outro termo, mas eu gosto desse termo, aprender a aprender. E uma vez que você aprende a aprender, eu descobri, não só comigo, mas com alguns exemplos que eu encontrei na minha vida, que a gente aprendendo a aprender, a gente pode, aos poucos, até se tornar uma espécie de autodidata. Foi o que eu fiz com a administração de empresa. Eu estudei economia, mas eu aprendi a estudar administração de empresa sozinho. Então, compartilhar conhecimento e aprender a aprender, eles andam junto. Então você nunca para mais de estudar e você nunca para mais de aprender, porque aí você pode compartilhar o conhecimento sempre. Isso se dá na vida profissional, se dá na vida pessoal e um pequeno paralelo, né? Como eu sou conselheiro da editora Mundo Cristão, é uma editora voltada para o ambiente, vamos dizer, religioso protestante, né? Bem aberto. Tá? E eu participo de atividades religiosas também, de comunidade religiosa. E lá a gente estuda, e lá a gente aprende, e lá a gente aprende a aprender, e lá a gente compartilha conhecimento sempre. E lá eu apliquei isso daí também, e vejo que dá resultado em qualquer lugar. Então, compartilhar conhecimento, aprender a aprender, é evolução deliberada para você e para os outros, para o resto da vida.
É isso, pessoal. Eu acho que esse episódio ficou muito, eu posso dizer, muito educativo para as pessoas aprenderem sobre a sua história e sobre a sua evolução na carreira e a aprender a aprender. Fico Eu vou feliz. pedir para você deixar aqui nessa câmera um convite para as pessoas te acompanharem no seu LinkedIn. Então, pessoal, vamos dizer assim, eu estou nos meus primeiros meses da minha década septuagenária, então eu não me desliguei do Facebook. O meu Instagram é só para fotos bonitas de árvores, pássaros e qualquer coisa mais. E o meu LinkedIn é minha rede profissional. Então, o meu LinkedIn vocês vão me achar com o meu nome completo, Marcos da Cunha Ribeiro, para não confundir com nenhum homônimo. No meu Facebook também vocês vão me achar com Marcos da Cunha Ribeiro, porque também não confunde com nenhum homônimo. Já no Instagram, eu recomendo, eu acho que é MC Ribeiro 55, né? MC Ribeiro 55. Aí é mais fácil, porque o 55 é o ano que eu nasci. Né? Vocês vão me achar lá para curtir as fotos e alguns pequenos comentários. O Facebook eu sou um pouco mais livre para fazer algumas críticas que profissionalmente no LinkedIn às vezes não são bem compreendidas. E nos LinkedIn eu faço críticas, mas cabíveis para o ambiente profissional. Podem me seguir lá à vontade que eu vou ficar feliz. Legal, Marcos. Muito obrigada pelo episódio. Obrigado. Eu vou pedir para vocês também se inscreverem e seguirem aqui o Pode Tudo. Seguir também o CDC Estúdio Produtora. E se você quiser participar de um podcast como esse, não deixe de entrar em contato com a gente. É só mandar um direct ali no Instagram, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado, Karen. Obrigado a todo mundo aqui do estúdio. Thalita.